Vamos lá então, gente, nós terminamos falando, né, bem rápido, porque estava acabando o tempo, que a poesia Arcade também é chamada de poesia dos inconfidentes. Isso porque o arcadismo, né, aconteceu ali em Minas Gerais no final do século XIX, desculpa, do século XVIII, 1700, né, a partir de 1750 começa a ser produzido um tipo de obra especificamente Arcade no Brasil. E justamente esses autores que vieram a ser os chamados Árcades, muitos deles intelectuais, estavam envolvidos com a Inconfidência Mineira, certo? Eles faziam parte desse grupo seleto aí, de muitos mineradores, outros burocratas, né? Mas muitos deles reivindicavam coisas como, por exemplo, imprensa, universidades aqui no Brasil, coisa que a coroa portuguesa não deixava, certo? Então, somado ao agravante, né, econômico que o Brasil estava sofrendo devido à crise do ouro, ao aumento, né, dos tributos desejados, né, obrigados pela coroa, muitos desses acabaram se engajando com a Inconfidência Mineira e foram presos, né? Então, de 3 autores que nós vamos estudar, por exemplo, 2, né, acabaram sendo presos pela Inconfidência Mineira. Um terminou, por a gente não sabe até hoje, ou se suicidar ou ser assassinado, né, dentro da cadeia, que é o Cláudio Manuel da Costa, e outro acabou saindo da cadeia, mas foi parar e terminar sua vida em Moçambique, né, que é o Tomás Antônio Gonzaga. Bom, vamos falar agora rapidamente, pessoal, do contexto cultural, tá? Gente, isso é um ponto importante aí também, porque ele faz parte de um dos livros mais importantes da história da crítica literária do Brasil, tá? Que eu já vou mencionar. Pessoal, então assim, ó, com esse aumento da urbanização, né, com o aumento de cargos burocráticos por causa da complexidade que o ouro começou a gerar, né, nessa teia, né, de posições, de cargos burocráticos entre o mundo mais urbano, mais desenvolvido, acabando não, né? Mas pondo uma certa relativização naquela dualidade senhor-escravo, que ficou ainda mais centrada nas regiões agrícolas, né? Mas essa fomentação das zonas urbanas deu uma dinamicidade, uma complexidade mais interessante, né? Mais desenvolvida para o Brasil. E isso acabou por criar certas zonas de conexão, de comunicação e um centro demasiadamente como é que eu posso dizer? Intelectual, né? Uma fomentação do cenário intelectual. Tá? Várias pessoas começaram a se encontrar para falar de literatura, para falar sobre filosofia, etc. Né? Porque diferente daquelas distâncias, né, das regiões latifundiárias, né, onde tinha que ir de cavalo até lá, as cidades proporcionavam um maior contato entre esses intelectuais que começaram a debater ideias, certo? A partir disso, então, que nem vocês estão vendo o quadradinho, se formou academias, começou a ter os primeiros saraus literários, promoções literárias dentro desse cenário, né? Claro, ainda tinha que ir até Portugal, né, gente, imprimir os livros e trazer para cá, mas a gente já tem pelo menos uma circulação, né? O pessoal vinha de Portugal, trazia livros, e esses livros começaram a circular com muito mais veemência, né, em Minas Gerais, se comparado às demais regiões do Brasil, certo? Então, isso compôs aquilo que a gente chama de sistema literário, tá? O livro que eu falei, que é muito importante, é o livro chamado Formação da Literatura Brasileira, né, do Antônio Cândido, que é um livro gigante, que ele começa do arcadismo, né? Ele não começa do barroco nem da literatura informativa, ele começa direto do arcadismo, usando essa justificativa de que só no arcadismo começou a ter uma constância entre um autor produzindo uma obra e essa obra sendo lida por um público que incentivava o autor a escrever uma obra que era lida por um público e assim num ciclo ad infinitum. Que depois no romantismo vira mais do que um sistema literário, vira um mercado literário, porque aí a gente está falando em lucrar, em ganhar dinheiro a partir disso, certo? Aí você vai me dizer, tá, mas no barroco não existia isso? Não, né? Quem lê o livro que eu sugeri no barroco, né, A Boca do Inferno, Ana Miranda, sabe que o Gregório de Matos ele escrevia sátiras meio que de brincadeira, assim, deixava, circulava, mas ele nunca imprimiu um livro.
né? Ele nunca imprimiu um conjunto de obras, deu um nome e trouxe para a Bahia a fim de circular essas obras, né? Não, seus versos circulavam de boca em boca. O padre Antônio Vieira, então, nem se fala, né? O padre Antônio Vieira escreveu sermões. Ele nunca queria escrever um livro dele cheio de sermões para circular. Né, ele queria deixar para a posteridade, por isso que ele escreveu ao final da vida seus sermões, mas não para circular como um sistema, né, uma estrutura literária capaz de fazer com que trechos dos seus sermões passassem de boca em boca, certo? Claro que muita gente, muitos críticos ficaram muito bravos com essa postura do Antônio Cândido de retirar o barroco da sua formação da literatura brasileira. Inclusive tem um artigo famoso, né, acho que é da Frane Coutinho, chamado Sequestro do Barroco, né? Dizendo, sequestraram o Barroco e tal. Mas o Antônio Cândido vai dizer que o Barroco não é um sistema literário, não é ainda propriamente uma literatura. São manifestações literárias esparsas, mas não são ainda uma literatura nacional, uma literatura brasileira, né? Tanto que muitas das obras do Gregório de Matos eram algumas cópias, né, de alguns autores portugueses e espanhóis. Tá, então vamos ler esse trechinho. Pode-se dizer, enfim, que o grande feito dos poetas arcádicos foi o esforço de trazer à pátria os temas e as técnicas mentais e artísticos do Ocidente europeu, dando à nossa literatura um alcance potencialmente universal, antes mesmo que ela tomasse consciência da sua individualidade nacional. Essa consciência da individualidade nacional começa a partir do romantismo, tá? Para que isso ocorresse, foi necessário desenvolver nos poetas uma consciência literária, um sentimento de que os produtos intelectuais da colônia representavam uma espécie de advento à civilização, de promoção do país à esfera virtual dos centros inspiradores de nossa vida mental e artística. Ou seja, o entendimento de que ser um escritor brasileiro é, ao criar, promover sua terra ao nível de nações civilizadas. Então, essa consciência só se teve a partir do arcadismo. Não se tinha isso antes. Então, daí a importância do arcadismo nessa consagração de um sistema literário, tá? Esse trecho aí do próprio Antônio Cândido. Eu sonho com um dia que o Enem colocar um trecho parecido com esse, né? Trazendo essa perspectiva de consciência nacional e histórica que os arcades trouxeram. Tudo bem, pessoal? Vamos falar então de alguns autores, começando com Cláudio Manuel da Costa, aquele que é o mais velho. Vejam, ele nasceu em 1729, ele vai ser o mais velho dessa geração. E ele morreu em 1789, no mesmo ano da Inconfidência Mineira, tá? Porque ao ser preso na Casa dos Contos, ele vai acabar sendo encontrado morto lá, amarrado com seu pescoço num cadarço. Ninguém sabe se alguém asfixiou ele ou se ele mesmo se enforcou, certo? Vamos dar uma olhada na obra principal dele, chama-se Obras Poéticas, tá? A gente lançada em 1768. É a obra inaugural do arcadismo. Tá? E como quase toda obra inaugural, ela ainda é uma transição entre o velho e o novo. Tá? Aí vocês vão dizer, por que como quase toda? Porque se vocês, por exemplo, pegarem, né, a Prosopopeia do Barroco, que é a primeira obra barroca, ela também tem muito, ela é uma obra epígona aos Lusíadas, basicamente, que era renascentista. Se vocês pegarem, por exemplo, o Mulato, né, do Aloysio de Azevedo, né, que é considerada a primeira obra naturalista, ela tem algo muito ainda romântico. Né? Então, raramente a primeira obra é definitivamente uma ruptura total. Às vezes acontece, mas é raro. Né? Geralmente ela ainda está vinculada a estudos do passado. Né? O passado ainda mora na gente. Tá? Então ela ainda tem elementos barrocos. Né? Vocês vão ver que quase todos os poemas são sonetos. Né? O sentimento que predomina na obra ainda é do desamparo, da melancolia, do desengano. Ele ainda trabalha com muitas antíteses. Tá? Mas ele vai começar a querer tentar colocar ali elementos árcades, né? A paisagem natural, o bucolismo, o pastoralismo, a presença do pastor, né? Que eu acho que eu até mencionei no outro vídeo, né? Que ele vai se chamar de Glauceste Saturnio, e da musa, que vai ser a Nise dele, e uma tentativa de buscar uma simplicidade que geralmente esbarra, né, na sua melancolia. Olha o trecho, pessoal, leiam comigo. O que está no prefácio do livro, como ele mesmo admite que não é uma obra totalmente arcade ainda. Ó. Bem creio que não te faltará que censurar nas minhas obras, principalmente nas pastoris, onde preocupado da comua opinião, te não há de agradar a elegância de que são ornadas. Então, já avisando, né? Eu sei que não vai te agradar muito esse excesso de elegância e esse excesso de ornamento, que é tipo barroco.
Sem te apartares deste mesmo volume, encontrará alguns lugares que te darão a conhecer como talvez me não é estranho o estilo simples, e que se avaliar as melhores passagens de Teócrito, Virgílio, Sanazaro e dos nossos Miranda, Bernardes, Lobo, Camões. Né? Então ele está dizendo, eu sei que eu reconheço alguns momentos altos de simplicidade, da qual tu vai poder relacionar com aqueles que nos influenciam, Teócrito, Virgílio, Sanazaro, e dos nossos, né, portugueses, Miranda, Bernardes, Lobo e Camões. Pudera desculpar-me dizendo que o gênio me fez propender mais para o sublime, né? Então já desculpo, porque o meu gênio foi mais para o sublime, e o arcadismo queria o mais frívolo, o mais simples, certo? Mas temendo que ainda neste me condenes o muito uso das metáforas, bastará para satisfazer o lembrar-te que a maior parte dessas obras foram compostas ou em Coimbra ou pouco depois, nos meus primeiros anos, tempo em que Portugal apenas principiava a melhorar de gosto nas belas letras. Então ele está se justificando, dizendo que esse estilo exagerado dele é porque a maioria dos poemas foram feitos quando ele ainda era jovem. Ou seja, no tempo que ainda Portugal mal estava lidando conta com o arcadismo. Ainda predominava o barroco. A lição dos gregos, franceses e italianos, sim, me fizeram conhecer a diferença sensível dos nossos estudos dos primeiros mestres da poesia. Então ele diz, o contato depois foi me fazendo entrar, né, em experiência a essa nova poesia que estava sendo feita. É infelicidade que haja de confessar que vejo e aprovo o melhor, mas sigo o contrário na execução. Ou seja, eu conheço, eu aprovo esse novo estilo, Arcade, mas executo ainda o contrário, executo ainda a tendência muito ornamental, a tendência muito metafórica que é típica do barroco. Certo? Então vamos ver como é que isso aparece em alguns poemas dele. Olha só, 2 poemas que já começam com dúvidas, né? Nise, Nise, onde estás? Aonde espera achar-te uma alma que por ti suspira? Se quanto a vista se dilata e gira, tanto mais de encontrar-te desespera. Ah, se ao menos teu nome ouvir pudera, entre esta aura suave que respira, Nise, cuido que diz, mas é mentira. Nise, cuidei que ouvia e tal não era. Olha o mundo do desengano, o mundo da ilusão, né? E da solidão, né? Grutas, troncos, penhascos de espessura, se o meu bem, se a minha alma em vós se esconde, mostrai-me a sua formosura. Então olha para onde ele apela para a típica cena Arcade, né? Que é a cena da paisagem natural e mais específica mineira, né? Porque isso é uma coisa que ele gosta muito de falar, tá? Quem quiser botar uma observação, ele fala muito de penhasco, penha, rocha, rochedo, que é a paisagem mineral ali de Minas Gerais, mas também até um pouco de Coimbra, né? Quem já fez um mochilão, né, em Coimbra sabe que é uma região de quase que Ouro Preto também, né? De sobes e desces, de muitas pedras, etc. Nem ao menos o eco me responde. Olha que frase triste, né, pessoal? Essa pessoa tá muito mal. Nem ao menos o eco me responde. Então eu chego lá para, ei, Nise, né? E nem o eco diz Nise. Ah, como é certa a minha desventura. Nise, Nise, onde estás? Aonde? Então, tristeza, né, gente? Uma melancolia aí de um cara que tenta procurar, né, a Nise, sua amada, e nada lhe aparece, né? Ele chega a questionar os próprios troncos, a própria paisagem natural, né, pensando se estaria escondido por trás ali, pede para que ela mostre a formosura, mas nem o eco responde ele, e ele dizendo que é certa a desventura dele, né? Ali esse poema do lado aí já caiu no Enem, né? Onde estou? Este sítio desconheço. Quem fez tão diferente aquele prado? Tudo outra natureza tem mudado e em contemplado o time desmoreço. Uma fonte que houve, eu não me esqueço, de estar a ela um dia reclinado, ali em um vale do monte mudado, quanto pode os anos do progresso. Árvores aqui tão florescentes que fazia perpétua primavera, nem tronco vejo agora as decadentes. Então olha o cenário, né? Ele acha que aquela região ali mudou muito com o progresso, né? Que antes tinha tronco de árvore, tinha uma fonte que murmurava, né? E agora ele não vê nada, agora ele não vê nem os troncos, agora as árvores não estão mais florescentes, tudo que antes era uma perpétua primavera agora não existe mais. E ele conclui, eu me engano, a região esta não era, mas que venha estranhar se estão presentes meus males com que tudo degenera, né? Então ele conclui que aquela região que ele está vendo não era a região que ele conhecia, florescente. Só que, pelo estado ruim que está aquela região, ele vai reconhecer que os males dele fazem tudo parecer ruim,
né? Os males dele vão degenerando tudo, então tudo vai ficando feio devido aos males particulares dele, né? Nada mais triste do que isso, né, pessoal? Certo? Vamos deixar o próximo vídeo aí para terminar o Cláudio Manuel da Costa e falar de Tomás Antônio Gonzaga, gente.